Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e alegria a todos vocês. Eu quero contar um segredinho para vocês antes de tudo. No dia 20 de agosto, eu tive um pequeno apagão, grande apagão. Eu saí fora do ar por 6 horas. Eu não sabia onde estava, não sabia onde eu estava indo, eu não tinha, achava que não tinha documento, não sabia o que tinha tomado no café da manhã, eu não sei como eu cheguei da minha casa até o Cordeiro, do Cordeiro até onde eu faço a fisioterapia, enfim, fiquei 6 horas para a grande angústia da Margarete, que correu comigo para os médicos, né, para o hospital e tal. Fiquei 6 horas assim. E confesso para vocês que, graças a Deus, fisicamente, eu não tenho nada. Neurologicamente, não tenho nada metabolicamente. O que eu tenho é um estresse agudo e acumulativo. E esse mal se chama amnésia global temporária. No vídeo passado, no vídeo número 18, eu tive um breve momento de também, não é que eu saí fora do ar, mas deu um branco. Sabe esse negócio de falar deu branco? Deu branco. E eu queria lembrar e não vinha. Vocês devem, se vocês voltarem ao vídeo, vocês vão perceber. Mas depois, graças a Deus, depois que o vídeo acabou, né, a gravação acabou, eu lembrei. E aí, graças à competência do Rodrigo, ele fez um remendo que saiu bem. Mas estou falando isso para vocês rezarem por mim, né? E que eu saiba passar por esse momento com tranquilidade, né? Com paz também. Não achar que agora, que hora que vai me dar esse negócio? Eu não posso viver assim. Então vocês têm que rezar por mim, tá bem? Nós começamos no vídeo passado a falar sobre um comentário, parte por parte, da consagração ao Espírito Santo. E demos a introdução. E vocês acreditem que depois que eu acabei a gravação desse vídeo 18, eu saí do estúdio, fui para minha sala e pensei assim, eu vou falar pro Rodrigo deletar, apagar esse vídeo, porque ele não saiu bom. Eu achei que eu dei muita doutrina, muito, né? Mas eu falei, não, deixa rodar, vamos ver. Quando foi hoje, me preparando para o vídeo de hoje, eu tenho que sempre ouvir o que eu gravei na semana passada. E eu vi que a graça de Deus é muito grande na nossa vida, na minha vida. E é a esse Espírito Santo que eu quero consagrar todos esses vídeos de formação. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vai alegrar muito o coração do Pai e do Filho, porque entre as pessoas da Santíssima Trindade não tem aquele negócio que há entre nós, ciúme um do outro. Pelo contrário, a honra que é prestada a uma pessoa da Santíssima Trindade é prestada às outras duas. Então, querido Espírito Santo, é a vós que eu consagro estes vídeos da formação inicial, da formação permanente, e tenho consciência que nada mais estou fazendo do que devolver a vós o presente que me destes, a inspiração. Então hoje vamos à primeira parte
da consagração ao Espírito Santo. E como eu disse no vídeo passado, nós vamos então, antes das nossas reuniões de partilha e de assistência do vídeo, rezar a consagração ao Espírito Santo. A primeira frase que nós falamos é: Espírito Santo, consciente e livremente como filhos de Deus, como filho de Deus, como filha de Deus. Veja que nem é uma frase completa, porque está faltando o verbo. Espírito Santo, consciente e livremente como filha de Deus. Quando me preparava, eu parei aqui. Deus quer que eu fale sobre Ele como Pai e nós como filho. Isto é, a paternidade de Deus e a filiação divina. Eu peço, neste início, que nós sejamos conscientes desta paternidade divina e da nossa filiação, deste Deus que Jesus nos apresenta como Pai. Esta é uma característica da nossa religião cristã. Uma vez eu li um livro sobre a conversão de uma senhora que era filha de um embaixador no Paquistão, se não me engano, num país muçulmano. E ela não era nada, né? Ela era assim meio que nada. E na convivência que ela tinha com aquela cultura, ela começou a adotar aquela religião muçulmana. Mas ela teve a providência de Deus, né? Já estava de olho nela. E colocou para trabalhar na sua casa como doméstica uma empregada cristã. E essa empregada se desenvolvia, se desempenhava muito bem da sua tarefa e conquistou o afeto da sua patroa. Vocês vejam como a evangelização não começa com a pregação da palavra de Deus. Muitas vezes não. Na maioria das vezes começa com um encontro. O Papa Francisco tem falado muito sobre a necessidade do encontro e do diálogo, da abertura, do ouvir reciprocamente um ao outro, né? E certamente essa cristã, ela conseguiu captar o afeto da sua patroa. E um dia, essa mulher, né, que se trancava no quarto, estendia o tapetinho e rezava. Um dia essa senhora ouviu aquela empregada rezando, cristã. Então ela se referia a Deus, ela não falava a palavra Deus, ela falava Pai. Chamava Deus com o nome dele, Pai. E ficou muito escandalizada. Que negócio é esse de chamar Deus de Pai? E essa empregada, foi abordada, né? A sua patroa chegou e falou: mas por que você chama Deus de Pai? Ah, mas foi a pergunta que mais essa empregada queria escutar, né? Foi o gancho que a própria patroa deu para ela. E a partir dessa pergunta, ela anunciou o que Jesus Cristo anunciou: o amor do Pai. E ela falou: mas eu posso rezar essa oração? Eu, sendo muçulmana, eu posso chamar Deus de Pai? Pode, claro, você deve, porque Ele é Pai. Ele vai ouvir você. Mas a mulher não conseguia de jeito nenhum chamar Deus de Pai. Até que uma vez ela estava passando por uma grave necessidade e, ao se trancar no seu quarto para rezar, ela
chamou Deus de Pai, pela primeira vez. Mas chamou de todo o coração. E ali começou a conversão daquela senhora. Até que ela escreveu o livro da sua conversão. E o nome do livro é maravilhoso. Ousei chamar-vos de Pai. Vocês sabem que essa a exortação, uma das exortações na hora da missa, que o sacerdote pode escolher para introduzir a oração do Pai Nosso ousamos dizer, instruídos pelos Evangelho, pelos divinos preceitos, ousamos dizer, ou ousemos dizer, Pai Nosso, chamar a Deus de Pai. Mas não é só uma questão de chamar a Deus de Pai. É uma questão de experimentar a paternidade de Deus. Experimentar aquele gozo, aquela alegria que enche o nosso coração pela convicção que nós temos, graças ao Espírito Santo, de que nós não somos apenas chamados de filhos de Deus, mas somos de fato filhos de Deus. São Paulo vai dizer, somos deuses, porque somos filhos de Deus. Olha. Então, antes de tudo, a grande graça desta oração, dessa consagração ao Espírito Santo, há de ser um convencimento que ninguém pode apagar do nosso coração. Porque a gente começa dizendo Espírito Santo, consciente e livremente. Se eu não fiz a experiência, se eu ainda não recebi esta graça de Deus, de experimentá-lo como Pai, a nossa consagração ao Espírito Santo pode ser um instrumento valioso para que Deus abra o seu coração e você perceba que ao longo da sua vida, talvez você tenha feito muitas experiências de Deus, só que não tem consciência. Que Pai é esse? Esse Deus que é Pai. É o mesmo Pai de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitado apareceu a Madalena, e aquele diálogo bonito entre Jesus ressuscitado e a Madalena, que não reconhecia naquele homem Jesus, só reconheceu quando Jesus o chamou pelo nome, Maria. E ela devolveu, Rabuni, né? Mestre. Qual foi a atitude de Maria? Automaticamente se jogou aos pés de Jesus, querendo segurá-lo para ela. Toda a experiência de Deus, gente, é uma coisa engraçada. Você quer prender Deus na sua experiência dele. Você faz a experiência e como que você quer exercer um domínio sobre aquela experiência. Sabem como que a gente sabe disso? Quando você fez a experiência e no dia seguinte, 2, 3, fala assim, ai Senhor, me faz experimentar de novo aquilo, né? Mas já foi. Você vai se preparar para sempre possibilitar, criar um clima em que você possa perceber de Deus a experiência que Ele quer te dar dele mesmo. Acho que me fiz entender. Fiz, Rodrigo? Sim. Então Jesus disse para Madalena, não me retenhas. E para nós ele diz a mesma coisa, olha, não queira você ficar apegada a esta experiência, né? Principalmente aquela experiência forte do batismo no Espírito Santo, não queira me reter, me circunscrever a essa experiência, porque eu tenho muitas outras experiências para fazer você experimentar. Não me retenhas,
porque ainda não subi a meu Pai. E olha a ordem de Jesus. Mas vai a meus irmãos, olha a missão. Experimentou uma graça forte do Senhor? Você tem que anunciar, testemunhar, contar para as pessoas. Vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus usa essa expressão exatamente que eu rememoro muitas vezes. Meu Deus e vosso Deus. O Deus de Jesus, meu Pai e vosso Pai. É um Pai só, o de Jesus e o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai. Portanto, eu acredito que a experiência mais fundamental, mais essencial da nossa vida é a experiência do ser amado por Deus, apesar de não termos motivo nenhum para despertar o amor de Deus por nós. É o amor de gratuidade do Senhor. O amor que me faz bem, me faz bom. E não o amor que é derramado no meu coração porque eu sou bom. Não. É porque Deus é bom e quer me tornar bom, um filho bom. Essa experiência do amor de Deus derramado no nosso coração, derramado é a expressão de São Paulo. Não é aquela experiência a conta-gota, mas é derramado no nosso coração, no batismo. E claro, se eu sou educada na vida cristã, num ambiente cristão que favorece que essa água brote cada vez mais, né, e se multiplique cada vez mais dentro de mim, eu farei sim, com a graça de Deus e pela graça de Deus, sucessivas experiências do amor de Deus. É muito importante que eu me sinta como uma filha protegida, cuidada, mas cuidada mesmo, na palma da mão de Deus, alimentada na palma da mão de Deus, Pai. Só que essa experiência do ser amado por Deus tem como uma consequência. Por que que eu quero experimentar o amor de Deus? Só para eu ficar no gozo, na satisfação, naquela ilusão de uma contemplação maravilhosa? Não é para isso. Mas é uma experiência para eu viver com a dignidade de filho de Deus. Para eu viver aonde eu estiver, como filho, filha de Deus. Só que essa vivência da experiência do amor de Deus tem alguns efeitos. Quanto mais eu vivo como filha de Deus, como filho de Deus, quanto mais eu vivo, mais eu vou perceber alguns efeitos do exercício da paternidade de Deus sobre a minha vida. Então vamos a alguns efeitos. Primeiro, essa vivência de filiação divina cria em mim uma semelhança com o meu Pai. Olha, a vivência, o aprofundamento, a busca de uma vida toda entregue, abandonada, conduzida por Deus, que eu sei que me ama, traz para mim, faz com que eu
comece a me parecer cada vez mais com Deus. Será que isso está escrito na Sagrada Escritura? Com certeza. Vamos lá, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Versículos 44, 45 e o 48. Jesus diz assim: Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto aos maus, sobre os maus, como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Em que nós vamos sendo configurados com o Pai pela ação do Espírito Santo em nós. Sobretudo, não é através da caridade, do amor que temos um para com o outro, da mesma religião, da mesma família, aquele amor que eu tenho para os que me são agradáveis. Mas é sobretudo para os que são amigos, meus parentes, meus amigos. Mas é sobretudo o amor pelo inimigo, por aqueles que me maltratam, que me caluniam, por aqueles que me congelam, aqueles que me desprezam, aqueles que me humilham, que me traem. São meus inimigos. Eu não posso dizer que são amigos, não, são inimigos. Mas o meu comportamento para com eles tem que ser igual ao comportamento que eu tenho para com meus amigos. Por quê? Porque é assim que se comporta o meu Pai que está nos céus. Ele não faz acepção entre amigo e inimigo. Ele faz chover na roça dos cristãos, dos seus filhos que são fiéis, mas ele faz chover também na roça daqueles que o desprezam, que o renegam, que não querem saber dele. Ele faz o sol, a chuva, cair igualmente sobre os seus filhos e os seus inimigos, os que dizem que são inimigos de Deus. Nisto é que nós precisamos crescer. E quanto mais nós buscarmos, nos esforçarmos, nos abrirmos para deixar que a ação do Espírito Santo, porque é só a ação do Espírito Santo que me capacita para isso, quanto mais eu me abrir para essa graça, tanto mais eu vou, através da minha vida, do meu comportamento, revelando nos ambientes onde eu vou andando, caminhando, como Deus é bom, como Deus é Pai. Então, o primeiro efeito da vivência do amor de Deus é que ela cria uma semelhança com o nosso Pai. Ainda nessa semelhança, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, agora é São Paulo, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Então, o que me torna parecido com Deus, semelhante a Deus? É a imitação daquilo que eu leio nos evangelhos, vejo como Jesus fazia, agia, vivia, e é através disto que eu aprendo de Jesus que eu vou entender como é o agir do Pai. Porque Jesus diz: eu não falo nada, senão aquilo que eu ouvi do Pai.
Eu só faço aquilo que o Pai me manda fazer. Ora, se eu presto atenção nas atitudes que Jesus tinha para com os pecadores, para com os fariseus, para com isso, para com aquilo, os pobres, eu vou começar a me abrir à graça do Espírito Santo, para que ele me crie no meu coração, tire um coração de pedra e coloque o coração de Jesus no meu coração. Porque o Filho perfeito do Pai é Jesus Cristo. E imitando Jesus, eu estarei imitando o Pai que está no céu. Qual outro efeito dessa experiência de Deus como Pai, como Filho de Deus? É que essa experiência gera em nós uma confiança filial, eu diria infantil, mas não no sentido pejorativo da palavra, negativo da palavra, uma espiritualidade infantil. Essa espiritualidade infantil que eu estou falando aqui é altamente desejável. É eu agir como uma criança age. Por exemplo, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 3 versículos também, 31, 32 e 34. Jesus fala assim: não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai celeste sabe que necessitais de tudo isso. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Vejam se por trás dessas palavras de Jesus não está escondida uma criança. Olha, nós estamos assistindo pela televisão a este exílio monstruoso dos que fogem da guerra na Síria. Fogem para os países do leste europeu, da Europa e tal e coisa. No meio daquela confusão, daquela tragédia, verdadeiramente tragédia humana, de vez em quando as câmeras passam flashes de crianças pequenas que acho que não estão entendendo coisa nenhuma do que está acontecendo, jogando futebol, jogando bola, brincando, correndo uma atrás da outra. O que estou dizendo é que elas não têm noção do que está acontecendo. Deus quer dar uma lição para nós. Quando Ele diz, não vos aflijais, não vos preocupeis. Isto é, não põe um curativo no dedo que ainda não foi cortado. Não enfaixa a sua cabeça que ainda não foi quebrada. Não tome um remédio para a dor que você ainda não sentiu. Deixa para quando a dor chegar. E nós agimos assim, o contrário daquilo que Jesus fala. Isso não é viver como filho. A cada dia basta o seu cuidado, basta a sua graça. Os grandes santos fundadores das congregações tradicionais viviam de uma confiança quase que infantil na providência de Deus. Confiar em Deus como uma criança confia nos seus pais. Uma criança confia nos seus pais. Não fica perguntando para o pai e para a mãe, onde que nós estamos indo? Quando é que nós vamos chegar? O pai vai levando e eles vão indo no colo do pai. Que graça imensa Deus nos concede
nos fazendo sentir, experimentar que somos carregados ao colo, no colo do Pai. Deus que é meu Pai. Meu Pai não é qualquer um, não. É o Deus Todo-Poderoso. É o Criador do céu e da terra. Este é meu Pai. E por isso, Ele cuida de mim. Oh, frase maravilhosa! Deus cuida de mim. Bom, vamos para frente. Mais um efeito da experiência que Deus nos concede da sua paternidade e exige de nós vivermos como filhos. Qual é o efeito dessa vivência filial para com Deus, nosso Pai? É que, na medida em que nós vamos caminhando no aprofundamento da paternidade de Deus, né, que esse aprofundamento mais privilegiado acontece no nosso momento de oração pessoal e na Eucaristia. Nós vamos perceber que o nosso coração começa a ser despertado para o desejo de que Deus seja glorificado. O desejo da glória de Deus. Onde está isso? No Evangelho, de novo, de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Olha que bonito. Jesus fala assim, é uma ordem que Ele dá para nós. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Por que é que eu quero viver como filho de Deus? Agir como filho de Deus? Pensar como filho de Deus? Falar como filho de Deus? Porque isto não pode ficar escondido dentro de uma gaveta. O bem, a luz, a graça de Deus não tem parede, não tem fortaleza que segure. Ela passa, ela expande, o bem é difusivo. E quando nós vivemos, agimos, pensamos, falamos como filhos de Deus, os outros que nos percebem como tais, sem eu precisar falar que eu sou filha de Deus, eles começam a pensar em Deus. Eles começam a se questionar por que a vida deles é diferente. Por que eles também não podem experimentar isto? E esse questionamento é o princípio de uma vida convertida. E isto glorifica o Pai que está nos céus. Ô, gente, se tudo isso é dito para um batizado, né, para um cristão, quanto mais isto é exigido de nós, que nos sentimos chamados para uma consagração especial a Deus. Claro que o mundo ao nosso redor vai se transformando. Claro que vai, embora eu não perceba. O que talvez eu perceba são as contradições que vão começar a cercar a minha vida. Sim, claro. Mas são contradições que apenas nos ameaçam, mas não nos intimidam. Olha que bonito. Ameaçam, mas não nos deixam tímidos. Pelo contrário, parece que atiçam em nós a vontade de ir além, mais profundo, ser mais. Mais um pontinho. A vivência da experiência da paternidade de Deus, portanto, a vivência da minha filiação divina, desperta e faz crescer em mim o espírito de oração.
Porque vejam bem, o meu momento de intimidade com Deus é uma verdadeira formação, é uma escola. Jesus está ali como mestre e eu como discípula. É aquela cena de Maria, irmã de Lázaro e de Marta, que se colocou aos pés de Jesus para ouvi-lo, para aprender, para escutar as coisas que ele tinha para dizer para ela. Isto é a nossa oração pessoal. Nós temos a graça que nós que trabalhamos aqui na nossa sede, na nossa casa-mãe, abençoadíssima, de termos uma capela aconchegante, que favorece demais a oração, pela sua sobriedade, beleza, harmonia, equilíbrio, mas, sobretudo, por aquele que dá sentido a tudo isso, pela presença de Jesus, Eucaristia, pelo que agradecemos demais Ele ter nos escolhido para chamar-nos a morar debaixo, a trabalhar debaixo do mesmo teto que Ele. Então, cresce em nós o desejo desses momentos de intimidade com o Pai. Sobretudo porque é aquele momento em que eu estou com a Bíblia na minha mão. Eu estou com a fonte da vida, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que me solidifica nas experiências que o Espírito Santo vai me proporcionando ao longo do tempo. Jesus, no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículos 6 e 8, diz assim, nos dá uma dica. Como é que Ele quer que a gente reze? Quando orares, entra no teu quarto. Aqui Jesus já está falando, olha, esse negócio de você dizer para mim que você reza o tempo inteiro, enquanto está varrendo, enquanto está dirigindo, enquanto está cozinhando, está lavando, está passando, nananana, é muito bom. Mas eu quero mais. É Jesus falando. Eu quero que você pare com tudo isso, entre no seu coração, no seu quarto, se retire dessa baraonda, das suas atividades normais, naturais, e passe para uma atividade sobrenatural. Vai procurar um cantinho, o seu quarto aqui não é o quarto, né? É o ambiente onde você tem condição melhor de se concentrar diante de Deus. Fecha a porta. Desliga o celular. Né? Desliga o WhatsApp. Desliga tudo. Desliga o telefone. Não atenda a campainha da porta. Fecha a porta. Jesus está falando isso no Sermão da Montanha, que foi feito para a multidão. Não foi só para os seguidores dele, não. Foi para quem também não seguia, só estava ali, querendo ouvir alguma coisa. Não é só para consagrado, é para o cristão comum. E ora ao teu Pai, trate a Deus de Pai em segredo, no segredo do seu coração. E ore ao teu Pai, fale com Deus como Pai. E não como aquele Deus distante, amedrontador, ameaçador, castigador. Fale a Deus como Pai. Percebem? Que maravilha. Conte para Ele tudo o que vai no seu coração. Nas vossas orações, um outro conselho de Jesus, não multipliqueis as palavras. Ai, meu Deus do céu, quando a oração é espichada, que não tem começo, meio e fim, principalmente não tem fim, como é difícil você acompanhar. A tradição cristã
católica, aliás, fundamentada até numa palavra de São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele diz, orai sem cessar. A tradição da igreja pegou esta palavra, sim, e ensina para nós aquelas orações brevíssimas, jaculatórias. São pequenas setas que jogamos no coração de Deus e que podem ser rezadas, devem ser rezadas não só ao longo do dia, porque isso facilita muito, mas também na sua oração pessoal, lá no seu quarto fechado. A repetição consciente, livremente, devagar, do nome de Jesus ou de Deus como Pai. Só falar Pai, né? Não multiplicar as palavras, porque são os pagãos que rezam desse jeito. Você não é pagão. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe o peçais. Ora, Jesus está falando uma coisa aqui que por baixo das entrelinhas se chama a oração do abandono. Deus sabe que eu preciso. Eu posso apresentar a Ele as minhas necessidades. Posso e devo. Mas ao mesmo tempo fazer com que essa oração de petição seja acompanhada do espírito de abandono e confiança. Depois, essa experiência da paternidade de Deus e a consequente vivência minha como filha de Deus produz um outro efeito. Produz em nós e desperta em nós, faz crescer em nós o espírito do perdão. Um perdão. O perdão verdadeiro é aquele que traz a paz ao coração de quem perdoa e de quem é perdoado. Por isso Jesus coloca essa experiência do perdão que traz a paz e da paz que para existir precisa do perdão, da concórdia, como uma das bem-aventuranças. Ele diz, bem-aventurados os pacíficos. Na verdade, uma tradução melhor diria, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que semeiam a paz. Gente, a ofensa perturba o nosso coração. Seja quando ofendemos, seja quando recebemos ofensa. Perturba a nossa consciência, perturba a nossa paz. Se somos causadores ou sofredores das ofensas dos outros, para sermos filhos de Deus ofendidos, precisamos fazer o exercício da paz. Não interessa se fui eu que ofendi, se fui eu a ofendida. Vai procurar o teu irmão. Reconcilie-se com ele. Faça a sua parte. Não faça depender a sua paz do passo que o outro tenha que dar na sua direção. Pode ser que ele não dê e você vai ficar aí, machucada, ferida, mal-humorada. Não faça isso. Seja filho de Deus. E, finalmente, essa experiência da paternidade de Deus e da filiação divina que precisamos viver, desperta e faz crescer em nós o espírito de misericórdia. É muito parecido com o item anterior, o espírito do perdão. Mas mesmo onde não tem ofensa nenhuma, que é preciso o perdão, onde não há ofensa, mas há uma situação desagradável,
há diferenças entre nós. Nós somos pessoas muito diferentes e precisamos ser, por isso, misericordiosos, porque cada um de nós traz as suas próprias misérias, na sua maneira de falar, na sua maneira de interpretar os acontecimentos, de ver as situações. E Jesus, no capítulo 6 de Lucas 35, vai falar assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem daí esperar nada. Grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo. Quando é que eu serei filho do Altíssimo? Quando eu for bondoso, bondosa, quando eu for misericordiosa, procurar entender as razões do outro, procurar entender a história do outro, conhecer. Olha, as nossas partilhas, eu presencio as partilhas da formação permanente e da formação inicial. A formação inicial é formação inicial, né, gente? Então a turma ainda não está ainda muito acostumada, mas a turma da formação permanente, que eu saio de lá pequenininha e ao mesmo tempo grandona. Porque está sendo criado entre nós um clima de confiança recíproca e as partilhas são muito profundas e muito íntimas também. Isso está sendo maravilhoso. Espero que na sua fraternidade as partilhas sejam assim, né? Porque isso faz crescer o amor entre nós, a admiração de um para com o outro. Puxa vida, essa pessoa faz milagre, porque eu não sabia que ela vivia essa situação, né? Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Quem não precisa da misericórdia de Deus? Quem não precisa? O Papa Francisco acabou de dizer acho que foi numa homilia sobre o perdão, o papel do perdão no seio da família. Ele dizia: ninguém é perfeito, ninguém está pronto. Se não se vive com a disponibilidade de se exercitar a misericórdia no seio da família, o perdão, a vida fica impossível. Então, dando graças a Deus por esta coisa maravilhosa que acabamos de falar, pela inspiração do Espírito, vamos aos compromissos dessa semana. Primeiro, eu faço 2 perguntas. Você tem uma experiência, um caso do amor de Deus em sua vida? Essa experiência você pode contar? Porque tem experiência que a gente não pode contar, viu, gente? Mas isso mais para frente a gente vai falar, quem sabe, sobre isso. Tem experiência que eu não posso contar e tem experiência que eu não devo contar. Mas qual é essa que você pode contar? Segunda pergunta: e o que é que mudou em sua vida a partir daí? Porque se não mudou nada, foi uma experiência emocional, meu querido, não foi uma experiência de Deus. Dando graças ao Senhor, bendizemos o seu nome, do Pai, o nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.